Questão 3. Feixe prótons viajando, tá, uma região do campo, velocidade dos prótons é perpendicular ao campo magnético, a região do campo é espaço. Tá, deixa eu. Então, vamos lá. Questão 3. Então, a gente tem um próton. Vou colocar assim, tá? Um próton entrando numa região que tem um campo magnético. Deixa eu mudar essa setinha que tá, sumiu. Campo magnético, né? Eu vou considerar que esse campo magnético está para dentro, tá? Tá para dentro. E aí, que está falando que é perpendicular. Eu posso escolher, né, as direções perpendiculares. E aí, essencialmente finita, velocidade de uma direção perpendicular original. Feixe viaja um S, né, enquanto está sob o efeito do campo. Qual a magnitude? Espaçamento finita. Tá. Então, ele entra aqui, tá? E aí, vamos ver. A força, né, magnética é QV back P, né? Back P. Tá. Então, vamos usar a regra da mão direita aqui, né? Então, o V está para cima, o B está para dentro, então, nessa situação, a força vai ser na direção para direita. Então, ele vai. Aí, não sei se vocês lembram, né? Mas o movimento, né? Que a partícula faz, né? Uma partícula carregada faz em um campo uniforme é um semicírculo, né? É um círculo. Então, essa partícula, nessa situação, ela faz um movimento desse. E esse arco, que ele está chamando de S, que ele está andando, né, dentro do campo. Né? Ele está falando que o campo magnético, a velocidade da carga é perpendicular à velocidade de direção de entrada, né, original, então é isso que está acontecendo. Tá? Isso aqui é a força magnética. Tá? Isso aqui a gente vai igualar, né, como é um movimento circular, a força centrípeta, né, que é quanto, né? M P2 sobre R, né? Quem que é o R nessa situação, né? Seria o R que daria esse S aqui, né? Esse raio aqui, né? Então, esse S é 1/4 do perímetro. Perímetro é 2πr sobre 4, né? Então, πr sobre 2. Aqui eu já vou tirar o R, tá? Então, R vai ser 2S sobre π. 2S sobre π. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho?
Esse aqui eu já vou pegar o módulo, tá? QVB, né? Já vou pegar o módulo aqui. QVB. Então eu vou igualar essas duas forças, né? FM tem que ser igual a um FC. Isso é QVB igual a mv2 sobre R. E o R a gente calculou, que é 2S sobre π. Vou pôr o P aqui na frente. Ele pede para calcular a... Deixa eu ver qual a magnitude do campo magnético. Beleza. Então é só a gente isolar o campo magnético aqui. Então é B é igual a isso tudo aqui. Né? O V corta dos dois lados, né? Então sobra só um V sobre Q. Então, essa aqui é a nossa resposta. Onde aí o M e o Q, né? O M é a massa do próton, o Q é a carga elementar. Né? Alguma dúvida nesse exercício? Ficou claro? Eu quero ressaltar, tá? Que é só para um campo uniforme que isso aqui vale, tá? Que a força magnética é igual a uma força centrípeta. Assim, isso é verdade sempre, mas para cada ponto, né, se ela não for uniforme, para cada ponto eu vou ter uma força centrípeta distinta, né? Então, por exemplo, definir um arco assim, né, um círculo, ou um pedaço de círculo aqui, né, igual a gente fez nessa situação aqui, isso não é verdade sempre, tá? Isso não pode ser, isso é só válido para um campo uniforme. Se eu não tiver no campo uniforme, não, eu vou ter a força sempre perpendicular ao campo e a velocidade, mas não necessariamente a trajetória da partícula carregada vai ser um círculo, né, para um campo não uniforme. Beleza, vamos para a questão 7. Questão 7. Tá. A gente quer calcular o dipolo magnético. Então, dipolo magnético. Então, vamos fazer aqui. O que a gente está considerando, tá? A gente está considerando um átomo de Bohr. Né? Então, eu tenho o elétron, né? Eu tenho o próton. Né? E aí, o elétron, ele tem um movimento circular, né, em volta nessa descrição, né, do átomo de hidrogênio. Ele tem um movimento circular, né, em volta do próton. Tá? Então, o dipolo, né, um dipolo, ele é igual, né, a corrente vezes a área, né, definida pela espira. Tá? Só que aqui a gente não tem uma corrente mesmo, né? A gente tem um elétron rodando em volta do núcleo. Mas a gente pode ir um pouquinho para a definição de corrente, que é delta Q sobre delta T
vezes a área. E aí a gente vai usar uma coisa, que é o seguinte. Eu vou considerar que a corrente, né? Então, há uma carga, uma unidade de carga elementar por período de ação do elétron em volta do, em volta do, nossa senhora, do próton. Para não ficar feio. Às vezes a gente esquece português. Beleza. Então, se eu considerar que o ΔT é igual a um período, né, de translação aí, eu tenho que o meu ΔQ vai ser igual a menos E, que é a carga elementar. Agora a gente tem que achar quem é o ΔT. Tá? Quem é o ΔT? Quem que é o período, né? Vocês lembram como é que a gente consegue achar o período em uma rotação? Né? A gente pode achar pela frequência angular, né? Pela velocidade angular. Né? Então a gente sabe que ômega, ó, né, é, é a velocidade sobre o perímetro, né? Aqui. Essa é a velocidade angular. Né? É isso mesmo? Tô pensando aqui. É isso, pessoal? Que é a velocidade angular. Deixa eu ver. É igual ao perímetro. Espera aí. Professora, que foi passada na aula é que a velocidade angular é igual a V sobre o raio. É sobre o raio. Não é ver sobre o. É isso que eu estava em dúvida, se era sobre o raio ou sobre o perímetro. É ver sobre o raio. Obrigado. Ver sobre o raio. Beleza. Ver sobre o raio. Essa é a velocidade angular. Né? E a gente também tem, a gente quer achar o período, né? E a velocidade aqui, né? Esse V é um delta. E eu vou fazer o perímetro, né? Que é 2πr sobre o período, né? A gente está considerando que isso é uniforme, né? Não para, tipo, é fixo, né? Isso aqui. Então a gente tem isso aqui. Beleza. Agora a gente tem que encontrar quem é o raio, tá? O raio é dado pela força centrípeta, né? A gente consegue encontrar, né? mv2 sobre r,
O que é a força centrípeta nesse caso? A força centrípeta é a força de Coulomb entre o próton e o elétron. Então é K ao quadrado sobre R ao quadrado. Tá? Então daqui eu consigo encontrar quem é o raio, né? O raio aqui é dado. Então, aqui ó, tem o raio. Então, V é igual a V ao quadrado é igual a K ao quadrado sobre R ao quadrado M. O raio eu tenho, né? Então, V é igual. O raio, deixa eu ter certeza disso, se o raio eu tenho. O raio é. Ele fala. Ele dá o raio da órbita. Então eu tenho o raio. O raio eu não preciso calcular, eu só tenho a velocidade. Então não vou precisar nem do angular. Então, K sobre M e sobre R. Aqui eu consigo calcular o período, que é igual a 2 pi R sobre T. Opa. Professor, ali quando você passou, fez a igualdade, não teria que ficar só um R? Você ficou ali R quadrado, né? Oh, é mesmo, você tá certo. Beleza. Tá certo. Se cortar. Tá certíssimo. Obrigado. Então é isso. 2πr. Então, esse aqui é a velocidade. Agora a gente consegue calcular o período. Esse período t vai ser igual aqui o r. Eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Então eu passei o t, vai ficar 2πr sobre q. E essa aqui a gente inverte. Opa. Então esse aqui é meu período. Então é só eu jogar aqui o período agora, né? A gente podia até ter achado já um sobre t. Deixa eu ver se está tudo ok. Se teve alguma coisa que eu fiz errado nas contas, não. Então, é igual E sobre T vezes a área, aí a área é o πr ao quadrado, que é igual a E sobre... esse Q é a carga elementar, né? Então eu posso colocar que é ao quadrado já. É ao quadrado, 2πr, por isso aqui, vezes a... Aí tem a área, né? E r ao quadrado. Então, isso aqui, os π's cortam, r corta, sobra r ao quadrado sobre e ao quadrado r sobre 2 vezes essa raiz aqui. E isso aqui é
meu dipolo magnético, dado a movimentação do elétron em volta do próton, né? É um dipolo magnético, né? Orbital. Só para especificar, né? Assim, só para deixar muito claro, isso não é verdade se a gente vai para o átomo de Schrödinger, tá? Você consegue mostrar que esse dipolo é zero para o modo fundamental do átomo de hidrogênio. É só para esse caso do átomo de Bohr que se considera que o elétron está andando, né, em volta aí. Bom, mas é isso. Eu acho que deixa explícito que a gente está falando do átomo de Bohr, né? Não, nem fala. Mas a gente está considerando aqui o átomo de Bohr. Ficou claro para vocês esse exercício? Eu me baguncei um pouquinho aqui, mas... Posso passar para o outro? Beleza. Então, agora é o 8. Vamos lá, o 8. Considere uma partícula entrando com velocidade. Esse tem a figurinha, eu já vou pegar aqui. Pegou. Olha lá a imagem. Tô pegando a imagem aqui, gente, só para... Aí. Meio desfocada, mas eu acho que tá dando para ver direito, né? Tá dando para saber direitinho o que está acontecendo. Então, essa partícula entra aí, né? A partícula carregada com velocidade v0, né, perpendicular à velocidade, e aí é dada a intensidade do campo. E aí quer saber qual que é a razão carga máxima, massa dessa partícula, né? Se a partícula se desloca, né, ela anda d aqui nessa direção e ela desloca, né, uma distância Δx aqui nessa parte. Então a gente quer saber quanto que é a carga máxima sabendo essas distâncias, né? Beleza. Vamos lá. Esse cara, quando entra aqui, a gente está no campo uniforme. Então, isso aqui é um raio, né? É um arco de raio R. Tá? Então, o que eu tenho, né, é que é aquele mesmo problema, que a força magnética, né, é QV, B, aqui já estou pegando o módulo, é igual à força centrípeta, que é igual a mv2 sobre R, né? Esse é o padrão. Aí eu já vou pôr esse R maiúsculo, e essa velocidade eu já vou deixar que é a minha velocidade zero. Tá? E aí, o que a gente quer, né? A gente quer o carga-massa. Tá? A gente quer a razão carga-massa. Então eu já vou deixar separado carga-massa aqui. Tá? Então a carga-massa é igual a m v0 sobre b
R. Mas, se a gente for olhar o enunciado do problema, a gente não tem o R. A gente não tem o R. Né? A gente não tem o R. Então a gente tem que calcular o R. Tá? E aí vem o que a gente pode tentar fazer aqui para encontrar o valor, né, de R em relação a D e ΔX. Tá? Então eu vou fazer uma consideração. Tá? E se a gente for ver, essa consideração é bem razoável. Tá? Eu vou considerar que o R é muito maior do que D. Tá? E que R é muito maior do que ΔX. Por que eu estou fazendo essa consideração? Porque ao invés de considerar que essa trajetória aqui da partícula é um raio, eu vou considerar que ela é uma reta. Tá? E aí a gente pode usar triângulos aqui, ó, retângulos, para calcular o R em relação a isso. Tá? Então eu vou fazer isso. Tá? Vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou calcular é essa, eu vou chamar de S, usando de referência ao exercício 3 que a gente resolveu, que é a, a trajetória, né, o tamanho da trajetória da partícula carregada dentro do campo magnético. Tá? Então, se a gente for fazer isso, a gente sabe que S, né, pelo teorema de Pitágoras, vai ser raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais D ao quadrado. Né? Aí agora a gente tem que calcular o R, né? Achar uma relação entre S, D, isso aqui. Eu acho que o melhor jeito da gente fazer essa relação é pela que a gente tem aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é uma reta inclinada, né? Uma reta inclinada. Eu vou colocar um ângulo θ aqui. A gente vai tentar achar uma relação entre esses caras. Tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara é R, né? Esse cara também seria R, né? Também aqui embaixo é R, ó. Então só tem o S. Então aqui eu tenho um triângulo, né? Que a princípio não é um triângulo retângulo, mas eu posso usar qualquer triângulo, né? Para calcular usando a lei dos cossenos. Eu vou usar a lei dos cossenos aqui. Então a lei dos cossenos me diz, né, que r ao quadrado mais s ao quadrado menos rs cosseno θ seno θ é igual a r ao quadrado.
né? Deixa eu ver se é isso que eu consigo. Tá. O cosseno θ eu não sei. Mas eu tenho esse. O cosseno θ eu sei qual que é. Que é esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. E aí eu tenho esse triângulo aqui. Aqui, ó. Eu sei que esse cara aqui é D. Né? Aqui, usando semelhança de triângulos. Tá, então, cosseno θ. Acho que é isso que a gente tem que fazer, tá? Eu tô lembrando, aqui é D. E sobre R. E sai, mas não, eu vou cancelar. Professor, não seria mais fácil se você colocasse que aquele cateto ali, ó, o maior, é R menos delta X? Esse cateto é. Ah, sim, verdade. Aí Verdade, fica então eu vou mais fazer fácil. isso. Então, aqui, ó, é isso mesmo. Ótimo. Boa, boa, boa. Então eu vou pôr aqui, ó. R menos delta X. Beleza. E aí o cosseno θ, aí eu mantenho aquele cosseno θ que eu calculei. Que vai dar. Ele é R sobre. Porque eu tenho E sobre R. Então vamos substituir, né? Então vamos abrir aqui para a gente achar o R. Então vai ficar R ao quadrado é igual mais 2R delta X menos mais delta X ao quadrado mais S ao quadrado menos, aí vai ficar SD é igual a R ao quadrado. Os R's ao quadrado aqui cortam, né? Já vou cortar eles aqui. E aí eu consigo encontrar o R aqui. Então, R vai ser SD menos delta X ao quadrado menos S ao quadrado. Isso tudo aqui tem o sinal de menos, então deixa eu trocar. Mais menos SD sobre 2 delta X. O S ao quadrado a gente tem aqui, ó, né? Então vai ser duas vezes. Eu vou pegar aqui. A gente já vai ser duas vezes isso mais d ao quadrado. Esse d vai ser multiplicado pelo s que está aqui. Sobre delta x. Então esse aqui é o nosso R. Beleza, então a gente é só jogar. Agora é só substituir o R aqui.
Aí vamos aqui. Isso aqui. Isso aqui. E essa aqui é a resposta. Tá? Eu fiz uma aproximação aqui, tá? Que eu faço que a gente fez essa consideração que foi mencionada. Eu acho que foi a Bruna? Eu não sei se. Fui eu, professor. Ok. É porque eu não consigo ver quem está falando. Só isso. Tá. Aí a Bruna mencionou, né? Essa aproximação aqui que a gente faz essa consideração e essa consideração da reta. Tem algumas outras aproximações que podem ser feitas. Essa que eu fiz não é a única. Mas elas dão resultados muito próximos. E o resultado dá semelhante. Tá? Dá um erro em casas decimais. Então, os dois estão muito parecidos. Tá bom? Então, é isso aqui. Porque, se eu me lembro bem, tem uma aproximação que você pode... Você considera que o ΔX é muito pequeno. Então, você faz umas desconsiderações considerando que ΔX é muito pequeno. Eu acho que eu não lembro se você considera que tipo S igual a D. Tem algo assim, ou S igual a D ao quadrado mais 2 Eu acho que ΔX. dava para considerar ali onde tem o S quadrado menos RS cosseno, dá para considerar o D quadrado, né? Que aí você fecha ali o triângulo. O D quadrado aqui Tá, Então, assim, você poderia, mas... que aí você ficaria dependendo aqui só de ΔX, né? O R viraria algo tipo 2 ΔX, alguma coisa assim. Isso. Mas aí eu não sei se essa consideração é muito forte, porque aí eu acho que nessa consideração você está falando que o D é muito maior do que ΔX. E a princípio isso não necessariamente é verdade. Mas não é tipo só fechar o triângulo ali? Porque esse triângulo aqui? Esse triângulo verde, se você consegue fechar ele para formar um retângulo, tá vendo ali? Então, aí esse triângulo retângulo aqui, ele vai ser R, a hipotenusa, D, o cateto, e embaixo o R menos ΔX. Não é? Tá. Tipo, deu certo. Eu não sei se é tipo um número aproximado, né? Mas deu certo também. Mas tá. Deu certo também, né? Essa aproximação. Porque eu não sei se talvez os dados da questão permita isso. Permita essa consideração também. Que são valores bem pequenos também, né? Então não. Deixa eu ver aqui o valor de aqui, ó. O D é 4 centímetros, o ΔX é 8 milímetros. Uma ordem de grandeza só eu não consideraria, não. Mas deve estar dentro do erro que a gente considera do Python, do Moodle, que é 5%. Quando você faz então essa beleza. consideração. Deve ser isso. Tá? Esses exercícios de aproximação assim, a gente geralmente não cobra em prova, não, tá? Porque a gente tem que falar o que a gente está considerando, que é muito maior, tal. E se eu me lembro bem, vocês não têm contato até agora com métodos aproximativos, tipo série de Taylor, essas coisas. Não sei se vocês viram isso. Série de Taylor, alguma coisa, alguém já ouviu falar disso? Polinômio, assim, de Taylor? Chama série de Taylor. É quando você aproxima uma função de um somatório infinito de polinômios. Tá. Não, a gente viu, tipo, a aproximação a partir, tipo, da reta tangente, sabe? Sei. Então, Não é só.
Não, essa é só a primeira ordem. Ah, tá. Tudo bem. É a primeira ordem do polinômio. Mas aí você vai fazendo ordens superiores, né? Aquela fórmula, Então, né? Grandona. É uma fórmula recursiva. Que a primeira é a derivada, aí você faz a derivada segunda da função, sim, que aí é proporcional a x ao quadrado. Aí você faz a derivada terceira, é proporcional a x ao cubo e assim por diante. Se eu me lembro bem, você. Viu, mas foi. A gente viu, sim. Vocês viram, né? Tá. Porque geralmente a gente vê isso mais pesado depois, outras em séries e tal. Mas, okay. Mas é isso. Tá bom? Então, o que você disse que deu certo, você fez a consideração que o S igual a D, né? Você pegou isso aqui? Considerou S igual a D? Foi isso? Não, Se eu entendi bem? Eu nem fiz isso, professor. Por causa desse. Aquele triângulo retângulo verde ali. A gente tem que R quadrado é igual a D quadrado mais R menos delta X quadrado. Entendeu? Tá. Mas pior que assim, deu o valor exato aqui, é a segunda correção. Deu? Então talvez esteja sendo feito assim, nem considerou esse S. Mas o seu jeito, eu acho que tipo, dá muito próximo também. Dá, porque o que você vai. Se eu me lembro bem, você vai dar, tipo. Você vai pegar isso aqui, né? Esse raiz quadrada, e você consegue achar uma relação dessa com o R também e tal. Vai dar muito próximo. Depois vocês me falam se jogam lá tal, os números e conferem. Beleza. Posso passar para frente? Aqui, ó, me desculpa aqui, gente, eu errei, eu esqueci um sinal de 2 aqui. Ó, aqui tem um sinal de 2. Tá? Então, deixa eu só colocar um sinal de 2 aqui, sinal de 2 aqui, sinal de 2 aqui, sinal de 2 aqui. Aí. Só conferir aqui, o lei dos cossenos tem o sinal de 2. Beleza. Isso aí. Então, questão 10. Aí depois eu faço a do livro, e aí vai sobrar um tempo para a gente fazer acho que a Andressa perguntou sobre a questão da lista anterior. Então, questão 10. Uma espira quadrada. Essa é interessante. Eu vou fazer aqui o desenho. Então, a gente tem os eixos aqui. A gente tem uma espiras. Aí a gente tem. Aí eu vou desenhar a espira aqui. Quadrada, gente. Quadrada. Tá quadrada? Parece. Parece quadrada. Aí. E falou de lado L. Tá? Essa espira, ela passa uma corrente I nela, e a gente tem um campo do tipo não uniforme, B igual a E0 menos alfa x,
B0 menos alfa x na direção x mais B0 na direção y. Então, isso aqui na direção x mais um B0 na direção y. Então, isso aqui é o nosso vetor campo magnético. Beleza. E aí, ele pergunta, calcule a intensidade do torque total na espira. Isso aqui a gente vai fazer umas continhas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar em lados esse lado 2, lado 3 e o lado 4. Tá? Para a gente calcular. Então, para a gente calcular o torque, né? A gente sabe que o torque é a força vezes, né? O tensor é F VQ R. Tô certo ou é o contrário? As confusões, né? É o contrário ou é assim? R VQ F ou F VQ? E o F, aqui nesse caso, né, é a corrente, né, vezes a... Aí eu vou pôr a integral, né, no caminho fechado, então vou só considerar, né, na espira. Professor? Aí, diga. É o contrário mesmo, é RF. É o contrário mesmo, né? Aí me lembre também que é BVEC, é VVEC B, então é o DL. VEC B. Certo? Esse aqui é o nossa força magnética. Esse problema, eu vou separar ele em 4 problemas distintos e a gente vai resolver cada uma das forças individualmente, tá? Que é cada um dos lados. Então a gente vai calcular I, né? Aí a gente vai parametrizar cada uma das curvas para fazer todas as contas. Então, eu vou pegar aqui, ó. E aí a gente vai ter para cada um dos lados integral. Deixa eu arrumar aqui. Em cima do outro. Deixa eu... Então é o 2. O lado 3. E o lado 4. Tá? O torque, tá? Ele se dá... Aí eu vou fazer a conta de tudo, tá? A princípio, a gente está calculando a rotação em torno do eixo Y, tá? Então, o lado
ele não tem torque. Não tem como eu ter torque, dado que o R vai ser igual a 0 para o lado 1, tá? A princípio seria isso. Tá? Então isso aqui, ó, deixa eu escrever como se fosse, ó, é F1, né? Então a força do lado 1 mais a força do lado 2 mais a força do lado 3 mais a força do lado 4, tá? E aí a gente calcula separadamente cada uma delas. Tá bom? Alguma dúvida aqui nessa montagem do problema? Alguém não entendeu essa montagem? Aqui a gente está considerando no sentido anti-horário. Tá assim. A minha corrente. Isso no sentido anti-horário. Tá bom. Então agora a gente vai resolver as integrais. Tá? Então vamos resolver uma por uma. Eu vou fazer todas, tá? Para vocês aprenderem, tá? Para a gente ter por completeza mesmo, tá? Então vamos lá. O 1, tá? A força 1. Então a primeira coisa que a gente tem que achar, tá? Se a gente quer calcular a força 1, a gente tem que achar quem é o DL, de quanto a quanto eu vou integrar e quem que é o B, tá? Então, beleza. Então, quem que é o B? Vou começar pelo B. Então, o B que eu tenho é de x igual a 0. Certo? Por que de x igual a 0? Né, eu estou ao longo do eixo y, né? Ao longo do eixo y aqui. Então, x igual a 0. Então, se eu vou jogar lá x igual a 0, vou ter b0 x mais b0 y. E a outra coisa que eu tenho que achar agora é quem é o meu DL. O meu DL, ele é direcional, tá? Ele é ao longo do eixo y, tá vendo? Ele é uma reta ao longo do eixo y. Então é dy na direção y. Porém, aqui ó, y, eu estou integrando, né? De 0, eu vou integrar de 0 a L, né? Então vamos lá, vamos montar agora a integral. Igual. Igual. Eu vou pegar aqui, ó, para substituir. Então, o meu DL é y na direção y. E o meu B é isso aqui que a gente calculou. Aí agora vem de quanto a quanto, tá? Tem duas maneiras da gente pensar, tá? A gente pode fazer, as duas vão dar na mesma. Um é, eu vou considerar que a corrente começa aqui e termina aqui. Então eu vou começar de L, né? De y igual a L, e vou até y igual a 0. Tá? Ou eu posso pensar, eu vou de 0 a L, mas veja que a corrente está ao contrário.
então eu ponho um sinal de menos aqui, que dá na mesma, né? Lembra que a integral de a a b de dx é igual à integral de menos ba de dx, né? Então, só para lembrar isso. Então, vamos fazer a conta. Aqui é tranquilo, né? A integral, aqui, ó, vai dar yvec x, que dá menos e. Né? Então, vai dar menos e. Menos e. E a integral, né, vai ficar... Oh, meu Deus. Eu vou pegar de novo a integral que eu fiz. A integral de L a 0 de y. Segundo termo dá zero, né? Porque é o yvec y, que é zero. E dá isso aqui. Essa integral é igual a menos L. Então, isso dá B0. Ah, eu esqueci da corrente aqui. Frente. B0 e L. Na direção Z. Alguém não entendeu como que eu cheguei nesse valor? Posso ir para o outro caso? Para outra força? Então agora a gente vai. Quem que é agora o B? Meu campo magnético nessa para o 2. O X varia, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar ó, o DL. Deixa eu fazer o DL primeiro aqui, nesse caso. Meu DL 2 é igual a um dx, né? X papel. Né? Ele é uma reta em X. Tá? E quem que é meu vetor, meu campo magnético? É a própria função, né? É a própria função. Não muda nada. Porque o X varia. Então tem que manter ele todo. Ótimo. Vou pegar aqui agora e calcular o F2. F2 é igual. Aí vamos de novo. O X vai de 0 a L, mas a corrente está ao contrário. Então eu vou fazer a integral de L a 0. Eu estou fazendo a integral ao contrário. De L a 0, dx na direção x. E aqui é meu. Mas olha que legal aqui o que acontece. O x vec x, 0. Então, um termo que teria uma integral mais complicada, né, que aqui é uma integral polinomial, é tranquila da gente resolver, dá 0. E aí sobra só o termo em y. X vec y é z positivo. Né? Estou esquecendo a corrente de novo.
Então vai ficar IB0, né? A direção Z positivo, né? E aí vai sobrar uma integral de L a 0, que é menos L. Então, menos L. Tá? Então, aqui nós temos o nosso F2. Tá? Ótimo. Vamos para o F3. Estão conseguindo acompanhar direitinho, né? Agora, no 3, eu vou ter algo parecido com isso aqui, né? O DL dele é na direção Y. Então eu vou pôr dy na direção Y. Tá? E agora, quem que é o campo? Né? Veja que o campo agora muda. Porque essa posição, eu tenho que x igual a L, a esse lado da espira. Então eu jogo L aqui. Ai, meu olho. Aí. Tá bom? Então, eu só jogo x igual a L aqui. E aí a gente vamos calcular a integral. Né? A integral vai ser essa aqui. F3. F3 é igual a isso aqui. Né? Aí vamos substituir as coisas. Aqui é dy na direção y. Aí agora, veja que a corrente está de 0 a L. Então, agora a integral é de 0 a L. Quem que é meu campo? Esse cara aqui. Ó, caiu alguma coisa no meu olho, está me incomodando. Aí, beleza. Então vamos lá. Y com Y dá zero. Então esse termo já dá zero. E sobra um outro termo aqui de L, né? De X. Então vai ficar. I B0. Aí x vec y vec x é menos e. E aí tem a integral, né? Aí sobra uma integral aqui, né? De 0 a L. Esse termo aqui, esse P0 não saiu ainda não. Só essa parte aqui. Isso aqui. Dx. Dy. Beleza. Essa integral é bem simples, né? Porque você está vendo que esse B0 alfa L é uma constante. Tá? Então isso vai dar I E0L. E essa integral de 0 a L dy é L. Na direção menos E. Então eu vou só inverter aqui. Dentro. Menos E0. Na direção
Z. Então vamos pegar aqui. Eu comecei a entrar aqui para dentro do. Pronto. Isso. Então a gente tem aqui o F3. Deixa eu. Aqui, ó, o F3. Esse aqui é o F2. Esse aqui é o F1. E aí vamos fazer a mesma conta pro F4. O F4 vai dar o quê? Aí a gente tem que. Vou fazer ele mais rapidinho, que eu acho que vocês entenderam a lógica. Tá? O F4. A corrente está de 0 a L na direção X, então é de 0 a L na direção dx, tá? Dx na direção x, back o meu campo. Qual campo? Esse campo lá de cima, porque agora o x também é variável aqui ao longo dessa trajetória. Mais o x vec x dá zero. Então isso aqui zero. Sobra só o B0. Então vai dar x vec y, que dá z positivo. E aqui também dá z positivo. E aí vai ficar de 0 a L dx. Então isso é I B0 L. Na direção Z. Então a gente tem aqui. Uma das coisas que eu quero falar aqui, né, nesse caso, por que eu quis calcular de todos, veja que isso é diferente de zero. Tá vendo? Aqui tem ó, um termo que cancela com esse, mas esse termo aqui não cancela com esse, tá vendo? Todos estão na mesma direção, mas quando a gente tem uma espira num campo não uniforme, a gente tem uma força resultante diferente de zero, que é exatamente o que esse problema está mostrando. Tá bom? É uma força diferente de zero. Tá? Então, calculamos todas as forças, a gente vai calcular agora o torque. Tá? O torque. Aqui, já dupliquei já. Então, eu vou só pegar agora, vou deletar tudo aqui, vou pegar só as forças. Deus. Vou fazer isso. Aí. Beleza.
Então a gente tem as 4 forças, as forças, as 4 espiras. A gente tem aí. Aí agora a gente tem que calcular o torque. O torque, ele vai ser algo que é R1, né? F1 e assim por diante. Então, para cada um dos lados da espira, a gente vai ter um R diferente, tá? E a gente vai ter que calcular individualmente cada um deles. Vamos lá começar por R1. R1 é quanto? R1 é igual a 0. Então, o torque causado pela força F1, né, é 0. Porque a gente está calculando o torque ao longo do em relação ao eixo Y. Então, é como se a espira toda estivesse rodando ao longo do eixo Y. Tá? Então, tal 1 igual a 0. Tal, fechou. Agora vamos ver o 2 e o 3. Tá? O 2 e o 4. Tá? Eu não vou fazer a conta, mas eu vou mostrar que o torque deles são opostos. Tá? Aqui, ó. Suponha que eu tenho um vetor que liga um ponto a outro aqui. Tá vendo? Nesse caso aqui. Tá? Eu estou ligando um ponto a um ponto qualquer aqui, nesse ponto da espira. Então, esse vai ser o meu R2, né, que é igual ao R4 aqui. Tá? Estou pegando um ponto só, não estou olhando tudo, estou olhando um ponto só. Veja que a força F2 é na direção Z. Então, menos Z. Então, a força aqui, tá, é para dentro. A força aqui é para dentro. E a força aqui é para fora. Eu acho. Okay. Para fora. Tá, a bolinha aqui está falando que é para fora. Então veja que se o R é o mesmo e a força tem o mesmo módulo, mas em sentidos trocados, o tal 2 é igual a menos tal 4. Tá? Tal 2 é igual a tal 4. Então eles cancelam, nem vou fazer a conta. Eles se cancelam. Sobrando, então, somente o torque em relação a 3. Tá? Quem que é o R?
o R3? Né? É o R3 vetor. R3. É um L na direção X positivo. É um vetor que liga até o L. E ele é igual para todos os pontos desse lado. Então, eu faço a conta do tal. Então, tal, o total, vai ser igual ao meu tal 3, é igual a Lx vezes a força. A força dele é essa aqui que a gente calculou. Essa aqui que a gente calculou. Então, x vec z é menos y. Então, isso vai dar menos y. Tá? Então, eu vou inverter aqui dentro de novo. Então, é isso aqui. Aí o L vai ficar ao quadrado. Né? Vezes a y. Isso. Então, esse é o torque total. Ficou claro para vocês? Professor, Diga. eu só tenho dúvida na relação entre a multiplicação de vetores, porque realmente eu não sei, por exemplo, que vetor x vezes vetor z dá o vetor y, ou por exemplo, dá... Ah, tá. E isso se você jogar, né, naquela matriz, você resolve, né? Daquele jeito matricial que resolve que a gente resolve resolve o produto vetorial, né? Mais uma regrinha, tá? Que é interessante, se você quiser usar, é a parte cíclica, tá? Coloca x, y, z em triângulos, tá? Se você estiver andando no sentido horário, é positivo. Se você estiver andando no sentido anti-horário, é negativo, tá bom? Então, x vec z, y é igual a z. Eu andei para o lado horário, então é positivo. Z vec y dá menos x, porque eu fiz entendi. ao contrário. Então, esse é um macetinho que ajuda bastante, tá? A resolver, se você quiser usar, tá? Para você saber as direções, tá? Então, então, você pode usar isso, tá? Então, olha lá. Ó, x vec y igual a z, y vec x igual a menos z. Tá? Isso é uma maneira aí que eu acabo fazendo esse triângulo de cabeça aqui, né, quando eu estou fazendo essas contas, mas eu uso essa abordagem. Eu só não ponho no papel, mas na cabeça minha é o que eu estou fazendo. Tá? Alguma dúvida? Então vamos pro exercício que a Bruna mencionou.
qual a diferença do potencial do capacitor? Se a bateria for desconectada no circuito... Ah, tá. Ela tá... Ah, então, beleza, a gente vai... Esse aqui é bonito, viu? Então eu vou... Como é outro... Assim, alguém tem mais alguma dúvida sobre as questões da lista? Que agora a gente vai entrar em coisas que não são da lista, né? A gente vai fazer as contas aqui e até vai ser bem tranquilo. Não vou. Aí já são de outra matéria, tá? É de circuitos. Esse aqui é de circuitos mais capacitância, mas a parte importante aqui é circuito, tá? Tá. Ele quer saber qual a diferença de potencial. Tá, eles estão conectados há muito tempo. Se está conectado há muito tempo, quer dizer que o capacitor, de alguma maneira, tá? Ele já cessou de carregar. Ele já chegou na carga máxima dele, tá? Ele já chegou na carga máxima dele. Tá? Então, o que acontece na carga máxima, né? De um capacitor. Se tem uma linha que tem capacitância aqui, tá? Quer dizer que a corrente que passa pelo capacitor é nula. Tá bom? É nula. Mas a gente tem que saber qual que é a diferença de potencial que tem nesse cara, tá? Então, uma maneira da gente fazer é usar a lei de Kirchhoff de uma malha, que aí eu vou tentar desenhar ela aqui, qual que eu vou usar, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou usar essa aqui, ó. Nossa. Deixa eu pegar outra. Acho que esse aqui. Esse aqui, passo para cá, por aqui, passo por aqui, volto para cá, passo por aqui e fecho. Eu não quero que ele preencha, tá? Então essa é a malha verde, tá? Então, malha verde. Verde, tá? Essa malha verde, o que ela me diz? Tá? Que o potencial total em um circuito fechado tem que ser nulo. Tá? Então eu vou considerar, porque a carga na bateria aqui está no sentido para cima aqui, né? Então eu vou considerar no sentido horário. Tá? Então essa malha verde. Então eu tenho a diferença de potencial da bateria. E aí, se eu tenho queda, é negativo. Se eu tenho alguma coisa, né? Se eu tenho uma corrente, né? Ou alguma coisa. Se eu tenho um capacitor, tal, eu tenho uma queda também. Se ele está carregando, né? Se ele não está carregando, eu não tenho nada. Esse aqui, essa malha, né? Ela está aberta do jeito que está aqui, porque o capacitor. Vamos considerar que o capacitor está carregando. Mas aí vai dar zero também. Tá. Eu tenho que saber qual é a diferença de potencial. Tá. Para eu saber a diferença de potencial do capacitor, eu tenho que saber a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Tá? A diferença entre esses dois pontos. Isso que eu tenho que conseguir fazer. Tá?
Então vamos ver aqui qual que é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Vamos ver. Vai ser a diferença do ponto. Tá. Vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho a corrente vindo para cá, tá? Eu vou ter uma queda de potencial aqui, dado só por essa resistência, tá? Então, é a minha bateria, né? O VB menos a queda nesse resistor, que eu vou chamar de R1, porque a resistência dele é 1, tá? E aí eu vou falar que é a corrente I1. Corrente 1 eu não sei ainda, eu tenho que achar, tá? Menos, aí aqui tem o outro ponto, né? Então, eu vou sair daqui, eu vou vir aqui, então eu tenho VB menos R8 e 8. Tá? Eu tenho isso aqui. Isso aqui é a diferença de potencial no meu capacitor. Se eu fizer a conta aqui, eu tenho que isso aqui é R8 menos R8 e 8 menos R1 e 1. Beleza. Então isso aqui é o que eu vou ter de diferença de potencial no meu capacitor, tá? Professor, Diga. eu não tô entendendo, tipo, por que ali os sinais vão ser trocados? Porque Porque aqui, assim, tipo assim, você tem a corrente ali, porque é a diferença de potencial desse ponto menos a diferença de potencial desse ponto. Entendi. Porque assim, ó, eu tenho que fechar o circuito. Esse é 0. Mas se eu pegar uma parte aberta, não é 0. Não é diferente de 0. Entendi. Então, eu estou pegando aqui só essa parte. Então, eu estou usando uma referência fixa. Um ponto fixo de referência, que é a minha bateria. Entendi. Então, eu estou calculando a diferença de potencial da minha bateria com esse ponto e a diferença de potencial daqui para o outro ponto. Entendi. Isso vai me dar a diferença, um menos o outro, vai me dar a diferença de potencial entre isso aqui, que é exatamente o que eu tenho no capacitor. Entendeu? Entendi, beleza. Beleza? Mas agora eu tenho que achar quem é o I8 e quem é o I1. Tá? Se eu tirar o capacitor daqui, fica bem fácil da gente ver que a gente tem que a resistência 1 e a resistência 4 estão em série, a resistência 8 e a resistência 2 estão em série, e elas entre si estão em paralelo. Tá? Então vamos lá. Então eu vou calcular, eu vou usar a lei de Kirchhoff para calcular. Então eu vou fazer aquele desenho de novo para a gente calcular a minha, para saber qual malha que eu estou calculando. Eu estou calculando aqui, ó. Estou fazendo esse caminho, tá? Esse caminho aqui, tá? Então malha verde, tá? Então isso vai dar 0. Isso tem que dar 0. A diferença de potencial é 0, tá? Então é o V da bateria menos ele está fornecendo, por isso que eu estou considerando positivo. Então, R1 e 1 menos R4 e 4 igual a 0. Tá? Beleza. Tem uma coisa aqui que a gente já pode considerar, tá? Que é o seguinte, que I1 é igual a I4. A corrente I1 é igual à corrente I4. Por quê?
como o capacitor está carregado, não há corrente passando por ele. Ele não está carregando. Então, não há fluxo de cargas indo para o capacitor. Então, ele passa, toda a corrente passa direto. Tá? Então, I1 é igual a I4. Daqui, eu já consigo encontrar I1, né? Então, I1 vai ser VB, aí dividido por R1 mais R4. Agora eu vou pegar outra malha para calcular o I8. E aí vocês vão ver que vai dar muito análogo, né? Ah, não é essa curva. É qual curva? É essa curva mesmo que eu usei? É. Então eu vou pegar aqui. Então, agora eu estou considerando outra. Então eu pego aqui, vou para cá, vou para cá, vou para cá, vou para cá e volto. Preenchimento. Agora eu estou considerando a azul. Ficou meio em cima da outra, mas eu acho que está dando para ver, né? Malha azul. Então vamos lá. A malha azul, o que, que é? VB menos. Aí é o R8. I8 menos R2, 2. Isso aqui é igual a zero. Beleza. E aqui eu posso fazer a mesma consideração que eu fiz anteriormente, que nesses resistores, a corrente é a mesma, dado que não tem corrente passando pelo capacitor, porque ele está carregado completamente. Então, eu consigo calcular a partir daqui o I8 que eu preciso, que é igual a VB dividido por R8 mais R2. Vou substituir aqui agora, então, que eu vou ter o meu VC. VC vai ser igual a, então é R8, aí é o I8. Então é esse aqui. Mais, é menos, menos o R1 vezes o I1. Beleza, acabou. Então esse é minha resposta. Ah, professor, pode dar negativo esse valor aqui. Pode. Então quer dizer que eu calculei daqui menos aqui. Então quer dizer que se for negativo, quer dizer que o capacitor está carregado ao contrário, né? Ao invés de ser carga positiva aqui e carga negativa aqui, está ao contrário. Carga positiva desse lado, carga negativa do outro. Isso que muda se ele tiver positivo ou negativo, tá? Mas o módulo, que o potencial que tem nele, né, é isso. Ficou claro? Sim, tranquilo. Eu só tinha ficado... Quando eu fui fazer, né, eu tinha colocado tudo em paralelo, sabe? Porque eu achei que ali uma corrente entrava no capacitor. Então o capacitor vira inútil, né, assim, nessa conta. Tá. Ó, capacitores carregados é como se você desligasse, que não passa corrente por ele. Ele é como se ele tivesse corrente infinita, tá? Entendi. Espera um segundo. Eu tava com uma dúvida quanto a isso, na verdade, porque assim, tem duas fórmulas, né? Uma forma que é tipo a bateria, e aí é 1 menos enfim, aquela expressão. E outra forma que é tipo a bateria vezes o número de Euler, enfim. E aí eu não sei qual que é a diferença dessas duas fórmulas. Ah, tá. Ó, essa aí eu não lembro qual que é. Inclusive tem no relatório. Ah, tá. Aquele do número de Euler é a exponencial, é quando você está olhando para um tempo finito que aparece.
Tá, certo. Se o capacitor está descarregado, você considera como se ele não existisse. Ele não existe. Ele é como se ele não existisse. Não, é um fio, tá? Se eu tiver ele descarregado, ele está descarregado aqui, ele é um fio, tá? Para esse problema. É um fio ligando esses dois pontos. Se ele está completamente carregado, ele é um bloqueio. Ele não passa corrente nele. O intermediário, aí passa corrente, mas é um intermediário entre esses dois, que é aquela conta do Euler lá, que sai, que você monta, né? Que é... Se eu posso montar aqui para você. Ó. Vou usar uma malha aqui qualquer. Por exemplo, no relatório, na parte 2, né? Tem um exercício que você usa uma fórmula e o outro você usa outra fórmula. Ah, tá. Mas aquilo você sai da equação de Kirchhoff. Você só está resolvendo a integral, o problema. Na verdade, eu nem sei de onde sai, professor, aquela fórmula. Eu só aceitei ela mesmo. Porque eu sei que são duas, né? E eu não sei a diferença das duas. Inclusive, eu fui fazer exercícios, né, do livro, e às vezes, tipo, tem exercício que usa uma fórmula e tem exercício que usa outra. Uma é carregando e a outra é descarregando. Certo. Tá? A que tem, a que tem só exponencial é a descarregando. O capacitor está carregado e ele está descarregando. Tá, certo. O que é 1 menos a exponencial, ele está carregando. Entendi. Tá. Pensa o seguinte, tá? Aqui, ó. Eu vou só... eu vou até pegar aqui, ó, só para te mostrar, tá? Ó, uma é dele carregando. É o V carregando, tá? Carregando. V carregando é V0, tá? 1 menos... Não, ele carregando. 1 menos exponencial, tá? O E. Eu vou escrever exponencial para ficar mais fácil aqui. Tá, tudo bem. De menos, geralmente é um T sobre algo que é tipo um RC. Tá? Pensa assim, ó. Esse é ele carregando ou descarregando, né? Esse aqui é ele, vamos ver, é ele descarregando. Por quê? Só aqui, ó, descarregando. Por quê? Se a gente for pensar, ó, T igual a 0. Eu tenho V0, que é como se ele estivesse com potencial. Então, se você pensar no capacitor de placas paralelas, né, tem carga nele. Ele está carregado. Certo. Máximo. Tá lá, V0. É o V0 dele. Quando o T vai aumentando, isso aqui, esse termo vai diminuindo. Ele vai perdendo cargas. Então, ele vai descarregando. Chegando no T igual a infinito, eu tenho a diferença de potencial igual a 0. Tá? Entendi. Ele está descarregando. E o V carregando é V0, que geralmente esse V0 é a diferença de potencial entre esses pontos logo antes, logo depois do capacitor, né? Porque depende de como está a malha. E é isso aqui. Aí, ó, T igual a 0. T igual a 0. Eu tenho... eu falei errado, gente. Vai dar V0. Não, professor, é o contrário, porque ele vai dar... É o contrário mesmo. Isso. Porque o T igual a 0 é igual a 1. Então, ele está carregando, é isso mesmo. Então, o T igual a 0 dá 1 menos 1, dá 0. Então, em T igual a 0, ele está nulo. Quando ele T igual a infinito, ele está ele está carregado maximamente, né? Com V0, que é quando isso dá 0. Descarregando, T igual a 0, eu tenho 1, eu tenho o potencial máximo dele. T igual a infinito, isso aqui tende para 0, logo eu descarreguei ele completamente. Tá bom? Entendi. Então aí é só... É tranquilo você saber. Isso aí você consegue sair da
resolvendo a equação diferencial. Tá? Tá, tudo bem. Eu achei estranho. Aquela equação diferencial de primeira ordem, que você separa o dt e o dq para um lado, para o outro, e integra dos dois lados. Entendi. Tá. Beleza, mas é que eu tava em dúvida mesmo nisso, né, de diferença. Mas ficou claro. Não, tranquilo. Ficou claro, Obrigada, né? pela ajuda. Tá. Vamos tentar resolver rapidinho a questão. Quem que perguntou a questão? Tá, e ainda qual que é? Da questão. Tá, qual questão que é? Então, eu tinha pedido para você refazer a 5. A 5. Isso, Tá. mas eu tava vendo, eu acho que se for parecida com ela, eu queria tentar, com essa que o senhor fez e com a outra que o senhor postou o vídeo, eu queria tentar fazer para ver se sai. Aí qualquer coisa eu te mando e-mail. Me manda a mensagem lá no fórum, que aí eu resolvo. Aqui, ó. Mas eu só vou deixar uma dica para você, tá? Uhum. Lei de Kirchhoff. Tá? Aqui, ó. O que eu geralmente faço, tá? Eu pego todos os caminhos fechados possíveis, tá? Quais são todos os caminhos fechados possíveis nesse problema? Esse aqui, né? Deixa eu pegar o outro, ó. Esse aqui. Então, aí você vai montando. Esse aqui. Tá vendo? Sim. Tem. Você pode jogar as correntes, tá? Você tem que definir a direção das correntes. Pode jogar de qualquer jeito. Se a corrente está ao contrário do que você está fazendo, você considera positivo para os resistores, negativo para as baterias. E tem mais uma que é essa aqui. Aí, beleza. Então são todos. Tem mais um aqui, ó, que você pode ver, que é esse aqui, ó, que nem tem. Tá vendo? Esse aqui. Uhum. Que também é um fechado. Você pode considerar, tá? Tá. E aí você calcula, você monta para todos igual eu montei, tá? No problema que eu mostrei aqui, esse aqui, que foi isso aqui tem que ser igual a 0. Esse aqui, ó, malha verde, malha azul, sempre tem que dar a 0. Aí lembrando que se você está fechando, eu vou fazer um exemplo só desse aqui só para ficar claro para você. Ó, que eu vou pegar essa malha grande aqui de cima, tá? Eu vou considerar, ó, eu vou colocar as setinhas das correntes aqui, ó. Vou considerar a corrente para cá. Aí eu vou considerar essa corrente aqui, tá? Eu vou considerar que essa corrente está para cá, tá? Por quê? Porque esse cara está aqui. Por causa dessa bateria aqui, tá? Beleza. E aí eu tenho que considerar que essa corrente de baixo está em alguma direção que eu não sei, eu vou colocar que ela está para cá, tá? Depois que você definiu isso, todos os circuitos que você fechar, que você fizer a malha fechada, você tem que considerar as correntes sempre na mesma direção, tá bom? Sim. Então esse aqui eu vou considerar, ó. Então eu vou começar aqui, ó, bateria. Então, o E. Eu vou considerar, eu vou pôr V, tá? Positivo. A corrente está na direção correta da bateria. Positivo. Passei para cá. Ó, eu estou andando. Passei para cá. Está passando resistor na mesma direção que eu estou completando o meu circuito. Então, o resistor é algo que tira energia do circuito, né? Então, ele é negativo. Então, R. Aí, beleza. R. Vou considerar como se fosse um R1 e 1, tá? Porque eu não sei quais são as correntes. Aí, beleza. Passei aqui, ó. Tá. Aqui, ó, eu tô passando, mas a corrente está ao contrário. Então, é como se eu estivesse voltando no tempo, né? Então, é como se eu estivesse fornecendo energia, né? Para o sistema. Então, contrário. Aqui, eu tô também passando ao contrário. Então, menos
Aqui é o V2. Né? E aqui não tem nada. Então fechou, isso é igual a 0. Tá bom? Uhum, entendi. Peraí, se... isso. Tá? Então você faz dessa forma. E aí você vai fazendo para tudo. Peraí. Se eu tô fechando... Diga. Não, eu tô considerando como se estivesse fechando. Tô considerando assim. Desse jeito. Eu tô fechando a malha. Isso. Diga. Eu queria saber por que a diferença de potencial entre CA é igual à diferença de potencial entre C e E. CA e CE? Porque... Tá, porque A e E têm o mesmo potencial. Necessariamente. Por quê? Concorda? Porque não tem resistor entre eles. Ele é só um condutor. E aí lembra que condutores sempre têm o mesmo potencial. Então A e E têm o mesmo potencial. Então qualquer ponto A, B... A única coisa que faz cair o potencial é a existência de resistor. Qualquer elemento elétrico, bateria, resistência, capacitor, e a gente vai ver, né, mais para frente, né, nas últimas aulas, indutor, tem queda de potencial. Pode ter queda de potencial neles. Entendi. Na verdade, pode ter variação do potencial. Então, por exemplo, se eu pegar de A a B, é positivo, né? Então ele está ganhando, está tendo uma diferença de potencial, vamos dizer, positiva, né? B é maior do que A. Mas se eu pensar em C por A, e eu estou pensando numa corrente, né? Então é negativo. Né? Então, se eu pensar, por exemplo, assim, né? O importante nesses problemas é você sempre definir bem as correntes e manter elas fixas. Tá? E aí, sempre que você está olhando, se a corrente está na direção... Se eu estou andando na mesma direção do meu caminho, aí eu vejo se está positivo ou negativo, tá? Porque assim, se eu andar, por exemplo, aqui, ó, desse jeito que eu andei, vai dar isso que eu pus. Espera aí. Deixa eu ver. Menos. Não, do jeito que estava, era ao contrário. Aqui, ó, a corrente está ao contrário, esse aqui está certo. Então, espera aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Esse aqui está ao contrário, positivo. Esse aqui está certo? Deixa eu ver. Eu tenho que fechar. Então, se eu estou fechando, a corrente está na direção certa, então é positivo também. Então eu vejo... Peraí, se é positivo. Não seria menos? Não, é menos mesmo, porque eu estou passando de D para E. Isso. Passando de D para E. Isso. Então, se eu estou passando de D para E, eu estou com um menos da bateria. Isso. Tá, tranquilo. Que eu achava que, por exemplo, a diferença de potencial entre E e D era 2E. E a diferença entre A e B é só E. Tá certo isso? Como é que é a diferença de potencial entre D e E, por exemplo? É aquele 2E. É 2E. Isso. E o BA é só o E. Aí eu pensei, tipo assim, se essa é a diferença de potencial, então entre A e C e E, não tem como ser igual. Tá. Entendi. Não. Então quer dizer que o B tem alguma coisa aqui, o D, né, tem alguma coisa que não... Mas o B e o D, não, a diferença de potencial não é a mesma, né? Certo. Então, o B com A não necessariamente pode ser diferente de D com E. Sim. Mesmo o A e o E sendo iguais. Tá. Né? Porque aqui, ó, entre B e D, tem elementos, né, de circuito. Tem as resistências.
Agora, se não tem elementos... Aí é igual. Então, por exemplo, igual o A e o E. Tá, beleza, entendi. Por exemplo, se eu não tiver essa resistência aqui, ó, eu tirei essa resistência 2R. Isso implica que C e D são iguais. Entendi. Tem o mesmo potencial. Tá, beleza, agora ficou claro. Tá? Isso. O mais importante de se preocupar na direção de corrente é nos elementos que dependem de corrente, que é resistor, né? E resistor, capacitor e indutor, né? Que depende de cargas. Ou até a bateria não tem tanto problema, não, né? Porque aqui, se no resistor está nessa direção, necessariamente aqui está nessa direção também, porque tem... aqui eu falei da diferença de potencial. Aí tem uma coisa importante, né? Pontos que estão aqui, ó, por exemplo, C, tá? Que a gente tem a conservação de cargas. Então, o R1, tá? Por exemplo, está chegando cargas. Então, a corrente que passa nessa resistência é positiva. Nessa aqui é positiva. E o que está saindo é negativo. I4 menos I3. Do jeito que eu desenhei aqui, né? I3. Isso tem que ser 0. Tá? Porque não há acúmulo de corrente em nenhum ponto do circuito. Tá? Não há. Beleza? Então aí só lembrar disso. Aí você vai ter um monte de equação. Esse aqui dá umas 6 equações, porque dá umas 8 equações, porque se tem 4 circuitos, né? 4 malhas, né? 4 equações dessa, e aí você tem mais para o ponto C, para o ponto A e para o ponto E. Você tem relações de corrente, né? Então, beleza. Então, as relações de correntes, você tem mais 3 relações de correntes. Então, são 7 equações. E aí você usa elas não são necessariamente linearmente dependentes, independentes, tá? Elas têm as dependências entre elas, tal, mas você sempre consegue, a partir do que é dado, né, por exemplo, calcular as correntes. Você vai conseguir calcular as correntes em todos os pontos aí. Você vai ter relações, tá? Então aí você faz aí as relações, consegue encontrar tudo com relação ao que está acontecendo aí no problema. Tá bom? Então é isso. Fico à disposição amanhã de tirar dúvidas lá no fórum, tá? E lembra que tem a monitoria também, né? A monitoria tem amanhã? Não, né? Acho que não tá tendo monitoria na sexta. Acho que não, acho que é só até quinta. Só até quinta. Não, mas aí a gente conversa, tá? Mandam lá no negócio, que aí vocês têm um tempinho. A prova vai até segunda, então vocês têm tempo para tirar dúvida antes da prova, caso vocês queiram. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Boa noite. Eu agradeço vocês, a presença e tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham uma boa prova. Professor, posso tirar mais uma dúvida que eu fiquei? Pode, diga. Por que o R2 e 2 é positivo? Tá. Pensa o seguinte aqui, ó. Eu estou completando o circuito dessa maneira aqui, ó, no sentido horário. Tá vendo? Sim. Veja que se eu tivesse só com o circuito e essa malha, veja que a corrente passaria na direção correta aqui, né? Sim. Aqui passa corretamente aqui, né? Nesse resistor, mas ela passa ao contrário do que eu estou fazendo o caminho, tá vendo? Nessa aqui. Por quê? Porque eu defini assim. Mas a mesma corrente que passa em R não passa em 2R também? Não necessariamente.
Porque eu tenho nós entre eles. Certo. Né? Aí eu defini assim, tá? Se eu resolver o meu problema e encontrar que I2 é negativo, tá? Quer dizer que eu errei a minha suposição da direção da corrente nesse caso. Entendi. Tá? Então quer dizer que se der positivo é desse jeito, se der negativo é no contrário. Tá? Certo. E aqui é a mesma coisa, ó. Se a corrente está passando na direção correta aqui, quer dizer que a bateria está fornecendo potencial para o circuito. Mas eu estou passando ao contrário. Tá? Eu estou passando de D para E. Então é um potencial invertido. Então é menos. Entendi. Tá bom? Beleza. E isso que faz. Então, essas definições que eu estou dizendo, de corrente, essas coisas, eu defino. Eu joguei lá. Pus as setinhas de qualquer jeito. Quem vai me definir mesmo é quando eu resolver o circuito e ver quem é positivo e quem é negativo. Tudo que é positivo, eu acertei a direção. Tudo que é negativo, eu errei a direção. Tá ao contrário. Mas o módulo é o mesmo. Certo. O módulo está calculado certinho. Beleza. Entendeu? Tá bom? Tranquilo. Muito obrigado, professor. De nada. Tudo de bom para você. Até mais. Até mais.